Deficiência física. O que é deficiência física? É muito importante, né, na educação inclusiva que a gente tenha o conhecimento, né, para primeiro desmistificar algumas questões, diminuir as questões em relação ao preconceito, ao capacitismo e melhorar a nossa prática pedagógica. Por isso, eu preparei uma aula para você compreender um pouquinho o que é deficiência física, o que não é deficiência física e como você pode auxiliar aí no seu dia a dia. Olá, que bom que você está aqui nessa aula. Aqui eu preparei com muito carinho para a gente conversar um pouquinho sobre deficiência física. A proposta dessa aula é te trazer uma visão mais geral para que você compreenda, né, as questões, o que é a deficiência, um pouquinho das causas, como ela pode se apresentar, tá bom? Enquanto eu mudo aqui de tela, porque a gente já vai direto aqui para o conteúdo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu aqui no canal? Já curtiu esse vídeo? Olha, então, é tão rapidinho, não é mesmo? Vai ser o tempo de eu mudar de tela. É só você se inscrever, você me auxilia, né, a produzir cada vez mais conteúdo, né, para te ajudar. E também esse conteúdo vai chegar mais longe porque você tá me ajudando, tá bom? Então, ó, tô mudando aqui de tela. Enquanto eu tô mudando aqui de tela, ó, vou ficar de olho se você tá se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Deficiência física. Bom, a deficiência física eu peguei uma definição do MEC, não é? Que vai dizer que ela é caracterizada por diferentes condições motoras que acometem pessoas e vai comprometer a mobilidade dessa pessoa, a coordenação motora geral dessa pessoa ou a coordenação motora da fala. E essas questões, elas são decorrentes, não é? De lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, malformações congênitas ou malformações adquiridas, certo? Então, essa é a definição de deficiência física. Bom, nós falamos ali um pouco das causas, a gente pensa um pouquinho nas causas, né? Eu tenho as causas hereditárias. Então, quando eu falo de hereditariedade, eu tô falando dos genes, eu tô falando de causas, né, que vai na formação desse embrião. Então, às vezes tem síndromes que são, enfim, né, tem a causa lá na mãe ou no gene do pai, e isso não pode caracterizar como uma culpa desse indivíduo, né? O que a gente precisa saber é que, entendo o gene, por exemplo, de de repente uma síndrome degenerativa, uma questão degenerativa, né, neuromuscular degenerativa, a gente precisa fazer a pesquisa genética para que você garanta que os outros bebês não tenham a mesma condição, né? Então isso é bem importante ter o conhecimento. Causas congênitas. O congênito, né, a má formação congênita, por exemplo, é ali no desenvolvimento desse bebê intrauterino. Então, muitas vezes, esse desenvolvimento do bebê pode ser afetado pelo uso de álcool, de drogas, de algumas medicações. Tinha uma medicação no século passado que era oferecido para gestantes por conta de controle de enjoo, e ao longo do tempo descobriu-se que ele causava má formação. Essa medicação é chamada talidomida e ela causava ausência, né, má formação de mãos, de pés. E aí foi feito o estudo depois, e aí essa medicação, é lógico, ela não está mais em uso para gestantes, mas ela é uma causa congênita. Algumas infecções como sífilis, como rubéola e outras questões também podem causar a deficiência física por má formação. Outras, às vezes, não tem uma causa específica, como, por exemplo, a mielomeningocele ou espinha bífida, quando a coluna, né, vamos dizer assim, a formação da coluna, ela não finaliza. Então, essa coluna, às vezes, ela tá externa ou ela tá aberta, e aí são necessárias cirurgias. Então, uma causa congênita. Causas adquiridas. Adquirida ali pode ser no péri, ali logo no momento do nascimento, no pós-nascimento ou até em outra fase da vida. Ninguém está livre de adquirir uma deficiência física ao longo da sua vida, né? Mas são as causas pós esse nascimento. Então, vamos pegar ali logo no momento do nascimento.
Imagina um bebê que teve um sofrimento fetal, ficou muito tempo sem respirar, nasceu roxinho, né, teve baixa oxigenação, partes, né, alguns neurônios cerebrais podem ter sido afetados, e aí a gente tem o que a gente chama de encefalopatia crônica não progressiva, mais conhecida como paralisia cerebral. A paralisia cerebral é justamente quando falta oxigenação em determinada parte desse cérebro, então a manifestação, enfim, dessa falta de oxigenação, ela se dá no corpo, na parte motora. Existem casos onde você tem uma paralisia parcial, onde você tem uma paralisia total, né? Mas é muito diferente falar de paralisia cerebral e falar de deficiência intelectual, tá? Nem sempre uma pessoa com uma questão de deficiência física tem a deficiência intelectual, por mais comprometido motoramente na fala que essa pessoa possa ser. Bom, então de causas adquiridas, falei de falta de oxigenação, pode ser algum tipo de traumatismo, pode ser uma questão medicamentosa, então de repente uma intoxicação por medicação, pode ser uma questão infecciosa, uma meningite, né, algo assim, uma encefalite, algo mais sério, né, de repente amputação de algum dos membros, né, em um acidente, algum trauma. Então a deficiência física, ela é adquirida, ela tem esse caráter pós um nascimento, tá bom? Então, por exemplo, quando eu cuido da saúde da gestante, eu evito as causas congênitas. Então, quando eu tenho a gestante vacinada, não desnutrida, quando eu cuido do alcoolismo, quando eu cuido do uso de drogas, né, a saúde dessa gestante vai impactar nesse bebê e diminuir, por exemplo, o número de deficiência física. Vocês lembram da época, por exemplo, do Zika vírus, né, da chikungunya? Ele traz uma síndrome um pouco complexa e que uma das características é a questão da deficiência física, né? Pode apresentar a questão da deficiência física, ou uma formação, né? Então, enfim, uma série de questões, tá? Então, para você conhecer um pouquinho das causas. Tipos de deficiência física, né? Eu posso ter uma monoplegia, onde eu tenho um único membro afetado. Eu posso ter uma hemiplegia, quando eu tenho metade do meu corpo afetado, né? Uma metade ou direita ou esquerda. Eu posso ter uma paraplegia, onde eu tenho só as pernas afetadas da cintura para baixo. Eu posso ter uma tetraplegia, quando eu tenho do pescoço para baixo, então são os 4 membros. Ou eu posso ter as amputações, certo? Ou falta de membros, falta de mãozinha, falta de dedinho, falta do pezinho, né? Alguma questão nesse sentido. Aqui estão os tipos, quando esse final plegia, paraplegia, hemiplegia, monoplegia, significa uma ausência de movimentos. Algumas pessoas têm alguns movimentos. E aí, por exemplo, é uma hemiparesia, né? Uma paraparesia, porque da cintura para baixo ele tem alguns movimentos, mas não controla. Quando você olha essas imagens, né? E não sendo, por exemplo, uma questão da amputação, que aí é a ausência do membro, você tem que ter a prótese ou tem que ter alguma tecnologia para fazer, enfim, a vez daquele membro que está ausente. Por exemplo, na monoplegia, na hemiplegia, na paraplegia, todas têm um impacto, tem a questão neurológica. Por exemplo, na questão da hemiplegia, imagina que, né, no nascimento faltou oxigenação e prejudicou os neurônios do lado direito aqui do cérebro, certo? No nosso cérebro, né, o comando cerebral, ele é em cruz, ele é invertido. Prejudicou o lado direito, eu vou ter a manifestação, aqui entre aspas, do lado esquerdo. Prejudicou os neurônios do lado esquerdo, eu vou ter a manifestação do lado direito, né? Então, é muito comum nos casos, por exemplo, de AVC, né? Acidente vascular cerebral. Então, o AVC, ao contrário da falta de oxigenação, né? Você tem ali uma hemorragia e que aquela área, né, fica comprometida. E se a hemorragia foi do lado direito, vai me comprometer o lado esquerdo. Se foi do lado esquerdo, vai me comprometer o lado direito. Nos casos de paraplegia ou de tetraplegia, normalmente a questão é a lesão da medula óssea, né? No caso da medula, essa transmissão que vem do cérebro para comandar até o meu dedinho do pé, né? Então, quando eu tenho interrompido esse caminho
por algum trauma, alguma lesão, né? O sinal ele chega ali onde está a lesão e dali de baixo não passa mais, certo? Então, essa é a questão dos diferentes tipos de deficiência física. Então, me conta, como é que foi a aula para você? Você conseguiu compreender um pouquinho da deficiência física, os tipos, um pouquinho das causas, né? Entender um pouquinho desse contexto? Aproveita aqui nos comentários, pode deixar suas dúvidas, as suas questões, não é? As suas considerações, eu adoro ler, eu leio todos e é a partir do seu comentário, é a partir da sua participação que eu vou trazendo outros conteúdos aqui para o nosso canal, tá bom? Espero ter contribuído um pouco aí na sua prática, na sua reflexão e te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!